Primeiros 30 segundos desse vídeo, eu já quero tentar te convencer de que sua ideia de saúde pode não ser a mais exata e você pode ter mais saúde do que você pensa. Quer ver só? Saúde não é só você não ter nenhuma doença. E você ainda pode ter alguma doença ou condição e ainda ter bastante saúde ao mesmo tempo. Ficou curioso? Vem comigo que eu vou te explicar. Eu sou o Dr. Gustavo Invernizzi, médico, mas pode me chamar de Dr. Gus. E bora pro vídeo. Tentar definir exatamente o que é saúde em termos simples é como tentar definir o que é arte ou até o sentido da vida. E cada pessoa pode ter uma definição individual que faz muito mais sentido para ela do que para os outros. E na história da humanidade, a gente já teve tanta interpretação do que era ou o que não era saúde, que eu quero tentar fazer uma breve recapitulação de alguns pequenos pontos com vocês, para depois falar sobre como a saúde é vista hoje em dia, e então finalizar te mostrando o que um jogo de videogame pode ter a ver com a sua saúde. Precisa nem sentar. Vamos embora! Lá no passado, quando a gente vivia como se fosse animal, a gente não tinha tempo para ficar pensando se tinha ou não pressão alta, ou diabetes, ou enxaqueca. Era só sobrevivência, lutar ou correr. Se você tivesse alguma fraqueza, rapaz, ou você já era, ou os outros tinham que te proteger. E a sua capacidade de sobrevivência, então, estava diretamente relacionada com a sua saúde. Com o tempo, a gente começou a refletir mais sobre a vida e começamos a tentar dar um sentido místico ou divino para as coisas que a gente não entendia. As doenças muitas vezes eram vistas como fruto de um pecado ou alguma outra coisa que a gente tivesse feito de errado, não agradou os deuses ou até as forças da natureza. A saúde então estava fora do nosso controle. No Ocidente, inclusive, o próprio símbolo da medicina é um lembrete dessa época em que a humanidade acreditava que a saúde era uma dádiva dada aos homens pelos deuses, e não algo que a gente pudesse controlar. No entanto, em algumas partes do mundo, a gente já flertava com essa ideia de saúde e está muito mais na noção de equilíbrio entre corpo, mente e espírito, ainda que houvesse muita influência do divino. Nessa época, um cara chamado Hipócrates, imagina aquele grego clássico, um caba simétrico, queixo quadrado, cabelinho na régua, todo enrolado e barba modelada, parecendo um fisiculturista desfilando numa passarela com aquela túnica branca esvoaçante. Pois é, esse aí não tem nada a ver com Hipócrates. Na verdade, era um idoso de rostinho até tranquilo, conhecido muito mais por ser gentil e humano com quem precisasse da sua ajuda. E não é à toa que ele ficou conhecido como o tal pai da medicina. E ele foi o primeiro que quebrou com essa ideia de que as doenças tinham causas sobrenaturais. Não que ele tivesse rompido totalmente com o místico, o divino e a religião, mas na verdade ele defendia uma abordagem muito mais prática, baseada na observação e na lógica da vida ao seu redor. Para ele, o corpo humano tinha um equilíbrio interno, que podia ser influenciado por fatores externos, como a alimentação, a higiene, o ambiente, o clima e o estilo de vida. Para ele, a doença acontecia quando esse equilíbrio interno era rompido, mas a saúde poderia ser restaurada com condutas práticas. Já está achando essa ideia familiar? Pois bem, foque bem nessa palavra, equilíbrio. Muitos séculos depois, as descobertas da medicina foram se focando em coisas cada vez, digamos, menores. E a gente descobrir as células, os micro-organismos, os genes, acabou ajudando de forma significativa nos avanços da medicina e no entendimento das doenças. Porém, acabou se seguindo uma tendência de ver apenas o micro na saúde e não mais a cena macro. E as doenças passaram a ser muito mais alterações microfisiológicas e não mais uma variação de várias partes da vida de um ser humano. E essa ideia fragmentada que ficou da medicina é o que predominou por muito tempo e o que vemos seus resquícios até hoje em dia. Já mais recentemente, na verdade já fazem quase 80 anos, a Organização Mundial de Saúde, famosa OMS, criou o que hoje é uma das mais conhecidas definições de saúde, que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doenças ou enfermidades. E essa ideia se encaixa muito nos ideais de uma vida mais equilibrada, assim como algumas filosofias antigas que a gente já falou. E ela reconhece que uma pessoa pode ser saudável, mesmo convivendo com condições crônicas e até deficiências.
A saúde, então, deixou de ser vista e definida apenas pela presença ou ausência de doenças, essas famosas alterações microfisiológicas. E imagina só o tanto de alteração minimamente microfisiológica que a medicina podia acabar achando no futuro, definindo doenças para tudo e para todos, sem se perguntar sobre o significado disso na vida das pessoas. E definir a saúde apenas como não ter uma doença poderia acabar levando todo mundo a ser definido como doente, sem mesmo se importar como essas pessoas se sentem nas diferentes áreas da sua vida. Você, por exemplo, está sentindo alguma coisa agora? Pois é, você ainda pode ter mais saúde do que você pensa. E de fato, muitas pessoas se consideram saudáveis, mesmo experimentando dores de cabeça, dores nas costas, tendo ansiedade, pressão alta, diabetes ou até outras doenças. E isso pode ser verdade. E eu vou além. É a capacidade de você lidar com as demandas que são físicas, emocionais e sociais da sua vida, que complementa a ideia do que seria saúde na visão da OMS para alguns estudiosos. Como nesse artigo aqui. Nele, uma pessoa tem saúde quando seu potencial físico, mental e social é maior que as demandas da sua vida. Não entendeu? Calma que eu vou te explicar melhor. Imagina que você está num jogo de videogame muito difícil, onde você só tem uma vida e quase não tem poder de regeneração. Dá medo, não dá? Mas pois é, essa já é sua vida real. Presta bem atenção. Pensa que a nossa saúde é como a barra de vida de um personagem num jogo de videogame. E assim como em alguns jogos, a nossa saúde tem mais do que apenas uma barra de energia. Ela tem uma barra biológica, que vem de fábrica, e uma barra de habilidades que a gente adquire com o tempo. Vamos entender essa barra aí. A barra que vem de fábrica é o seu poder inicial e está ligado ao seu DNA, a sua genética. Ela já começa cheia ou parcialmente cheia e com o tempo ela vai diminuindo um pouquinho por conta própria. Mas doenças, acidentes e até gripe pode acabar diminuindo essa barra por um tempo ou até mais rápido. Mas, na maioria das vezes, ela volta ao seu ritmo normal. Já a segunda barra é uma barra, digamos, de habilidades. Você começa com ela zerada, afinal você seria apenas um bebê, que só sabe bem ser um bebê e fazer coisas de bebê. Comer bem, fazer atividade física, estudar, superar desafios, meditar, fazer amigos e conexões, se recuperar de uma doença. Tudo o que você, seu corpo ou sua mente aprende ou supera durante a vida vai aumentando essa barra de habilidades. Quanto mais resiliente você é, maior seu poder de adaptação e maior pode ser sua barra de habilidades. Mas cuidado! Se você enfrenta situações difíceis como estresse, problema de casa ou até alguns inimigos no jogo, como maus hábitos na vida real, essa parte na sua vida pode acabar diminuindo. Mas o bom é que com o tempo você pode sempre ir reganhando algum desses pontos e fortalecendo essa vida com novas habilidades. E outro lado positivo dessa segunda barra é que ela pode te ajudar a preservar ao máximo a sua vida principal e vencer desafios cada vez mais difíceis. Esses desafios são como as demandas do dia a dia, como estudar, trabalhar, lidar com problemas, conviver em sociedade, se recuperar de uma doença. E cada fase tem um nível de dificuldade cada vez maior. E nossa saúde depende de como a gente lida com esses desafios. Para passar de fase, você tem que deixar essas barras equilibradas. Se a gente não tem muita saúde biológica, ou seja, se a nossa barra de fábrica é pequena, a nossa barra de habilidades pode ajudar a compensar. E muitas pessoas conseguem de fato equilibrar esse jogo da vida, aumentando a barra de habilidades de uma forma consciente ou até subconsciente, compensando suas dificuldades físicas e mentais com muita prática e força de vontade. Mas para outras pessoas o jogo parece sempre estar no modo mais difícil, seja por ter tido uma barra de vida menor, falta de recursos ou oportunidades para crescer. Quando essas demandas superam o nosso potencial, seja físico, mental ou social, é aí que surge a doença. E às vezes o equilíbrio só vem com uma ajuda externa, como um poder extra que torna a jornada mais justa. A sociedade, com seu apoio, o governo, com as suas diferentes leis, e os profissionais de saúde têm um papel muito importante nesse jogo, tipo um sistema de suporte. Eles ajudam você quando a missão é muito difícil, deixando todo o jogo mais justo e os jogadores mais saudáveis. A saúde, portanto, não é como um interruptor que você liga e desliga. É como uma soma daquilo com que nascemos,
das forças e adaptações que adquirimos ao longo da vida e da ajuda que a gente recebe, que juntos formam a sua capacidade de superar as demandas da sua vida. E alguns têm mais saúde, outros têm menos saúde. E se seu potencial total, físico, mental e social, for grande, qualquer demanda da sua vida pode parecer pequena. E você terá mais saúde. Mas se seu potencial total é pequeno, você ainda pode ser saudável se as demandas na sua vida também foram pequenas. Agora, se a demanda na sua vida for maior do que o seu potencial total, você pode acabar se encontrando doente em alguma esfera da vida, pois já não se encontrará mais em uma situação de bem-estar bio, psíquico e social. Então a capacidade de ser humano de se adaptar a uma condição adversa é fantástica e muitos de nós conseguimos, até por vezes no nível subconsciente, nos adaptarmos a uma doença ou uma limitação funcional que, embora presentes, não nos impede de atingir um estado de equilíbrio interno, independente das dificuldades que essas condições nos trazem. A tendência, então, é focar no equilíbrio e garantir que as demandas da sua vida possam ser superadas. E isso não significa que você tem que ficar parado se você está se sentindo bem, mas também tem que ir atrás de tratar, de controlar e de prevenir todas as situações danosas que possam comprometer sua habilidade futura de também manter esse equilíbrio. E, por consequência, a sua saúde.